Você quer viajar sozinho, mas tem medo? Então fica aqui porque esse vídeo é pra você. Eu já estive no seu lugar e por isso que eu te entendo. Porque eu sempre quis viajar, sempre quis conhecer o mundo, viver experiências novas. Sempre tive esse espírito aventureiro dentro de mim. Mas ao mesmo tempo eu tinha medo e tinha uma trava que me impedia de simplesmente começar e dar os primeiros passos para me viver tudo que eu já vivi hoje. Bom, hoje eu tenho quase 30 anos, eu já conheci 10 países e a maioria deles sozinho. Mas assim como você, eu tive medo, não sabia como começar, como fazer, como planejar e principalmente a questão dos recursos financeiros, né? Que é uma coisa que às vezes bate muito e a gente fica muito inseguro sobre isso. Mas o que eu tenho para te dizer é que é muito mais fácil do que o que a gente pensa. E hoje nós temos muitos recursos e formas de viajar. E o importante é começar e principalmente trabalhar nas crenças limitantes, entender o que é que está te limitando, o que é que está te travando para você conseguir dar o primeiro passo. Mas para mim o ponto de virada foi quando eu tinha mais ou menos uns 20, 21 anos. Eu tinha me formado para comissário de voo e queria muito, muito voar porque a aviação é o amor da minha vida. E não estava acontecendo. Também estava um período muito difícil no Brasil naquela época, economicamente. O país estava vivendo, né, uma retração econômica e com isso as contratações estavam congeladas, não estava havendo, né, contratações e eu fiquei um pouco perdido do que fazer, né, de qual rumo tomar. E foi aí que me veio uma oportunidade, que foi um ponto de virada. E eu tive a oportunidade de ir para Portugal, mas eu tive que ir sozinho, praticamente sem conhecer ninguém. Tive medo? Sim, tive muito medo. Foi assustador, eu era muito novo. Mas eu decidi fazer mesmo com medo porque eu tinha que tentar de alguma forma, eu tinha que fazer acontecer. E às vezes a gente tem muito medo e esse medo de fazer as coisas com medo de não dar certo, que é o que trava a gente. Você tem que fazer mesmo com medo. Eu sei que às vezes parece simplesmente muito fácil falar isso agora, mas a gente tem que se dar a oportunidade. Faça mesmo com medo. Vão te julgar se você fizer, se você não fizer. Mas a questão a gente tem muito medo de errar e às vezes a gente trata né, os nossos erros como a morte. Não, os nossos erros eles são essenciais para que nós possamos aprender o que funciona e o que não. E é assim que você vai descobrindo como você vai fazer, você vai descobrindo novos recursos. É um movimento, a gente tem que se movimentar. E Portugal foi uma experiência maravilhosa para mim nesse quesito, me desafiou muito. Eu tive que correr muito atrás para fazer as coisas acontecer. Mas quando nós estamos dispostos e realmente queremos fazer com que as coisas aconteçam, as coisas vão acontecer, né? Sempre vão ter pessoas boas no seu caminho, mesmo às vezes no caos, né? Que o mundo esteja. E as pessoas hoje estão muito desacreditadas nisso. As coisas simplesmente vão acontecer se você estiver agindo. Então comece agora, comece mesmo com medo. É aquele ditado. Para coçar é só começar, depois você não para. E foi o que aconteceu comigo. Depois que eu comecei, as coisas simplesmente foram acontecendo, foram vindo e às vezes sem eu mesmo esperar. Por quê? Porque eu simplesmente estava agindo, mesmo que com medo. Hoje nós temos também muito mais recursos e informação e é um dos motivos de que eu comecei a querer compartilhar isso com as pessoas, porque as pessoas chegam muito em mim, me pedem muito para criar conteúdo por causa das minhas experiências, por causa da forma com que eu ensino, por ser professor. E hoje eu quero ajudar essas pessoas pensando no Vinícius lá de trás, que também precisava desse tipo de informação. E um ponto de virada para mim e que mudou, transformou a minha vida foi o inglês. O inglês me trouxe muitas oportunidades, como essa que eu estou vivendo agora. Eu estou pela segunda vez nos Estados Unidos para viver um intercâmbio em acampamento de verão. E dessa vez eu vim como fotógrafo, então vou estar desempenhando esse trabalho aqui. Mas isso tudo é fruto do que eu comecei lá atrás e também de ter aprendido inglês, porque sem inglês eu não poderia estar aqui.
Então, se você tem esse medo, comece. E já vou te dizendo, você vai errar. E tá tudo bem errar. O que você não pode focar é que você errou. Foque, ok, isso não deu certo, então como que eu vou fazer daqui para frente para que seja melhor? Você pensando dessa forma, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na sua mente, principalmente nos resultados que você vai colher. Então, eu espero que esse vídeo encontre você e que ele possa contribuir, principalmente se você estiver com esse medo e travado. Lembre-se que depois do medo vem o mundo. Essa é uma frase da Clarice Lispector que eu gosto muito e vejo o quanto que ela é verdade e o quanto que eu estou vivendo isso hoje. Para complementar, um conselho que eu gostaria de te dar é que se você quer começar e não vê ainda muitos recursos, talvez financeiros, já para fazer uma viagem internacional, comece fazendo coisas sozinho, como ir a um cinema, fazer passeios sozinho. Às vezes a gente deixa de fazer muita coisa sozinho porque a gente pensa que a gente precisa de companhia o tempo todo. E uma coisa que é muito importante também, principalmente para viajar solo, é aprender a ser sua própria companhia. Não é solidão, é solitude, isso é diferente. Se tiver companhia, ótimo, mas se não tiver e você se aprecia, você ama a si mesmo, isso é mais do que o suficiente. O resto vai ser um complemento. Então, vem comigo para essas experiências, vem viajar o mundo e espero contribuir muito com vocês com todos os vídeos que eu vou compartilhar.